Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jackson Fonseca, advogado, especialista em processo civil. Eu atuo aqui no Rory Fonseca na área de família e sucessões. O assunto de hoje é revisão de alimentos, revisão da pensão alimentícia. Antes da gente entrar no tema, importante você se inscrever aqui no canal, né? Dar o like para que o YouTube e o Instagram possa cada vez recomendar esse vídeo para um maior número de pessoas e que essa dúvida que acaba gerando em relação à revisão de alimentos possa também, através desse vídeo, ser sanadas nas mais diversas regiões do nosso país ou até fora, porque eu recebo bastante mensagem também de fora do país, de brasileiros que têm essas dúvidas. Então, vamos entrar no tema revisão de alimentos, tema muito importante, que a gente vai tentar aqui trazer, pelo menos de forma sucinta, as principais questões que envolvem esse processo judicial. Quando a gente trata da revisão em si, a gente tem que entender que previamente já existiu um processo de pensão alimentícia. Então, se já existiu um processo de pensão alimentícia, a gente já entende que foi judicialmente definido um valor e dentro daquele processo anterior foi identificado ali as condições do pai, as necessidades da criança, para se arbitrar o valor que ficaria definido a título de pensão alimentícia. Ah, doutor, mas tudo certo, a pensão há 5 anos atrás estava ok, mas a criança, o adolescente mudou as condições ali, está fazendo uma aula, está precisando também, aumentou ali um curso técnico que está pagando, está fazendo ali alguma outra atividade extracurricular. Resumo, o valor da pensão que estava definido antes já não é suficiente para saldar ou para amenizar essas despesas que essa criança ou adolescente tem ao longo do mês. A partir daí a gente entra sim com a possibilidade real de uma revisão de alimentos. Por quê? Conforme o senso comum e o nome já diz, pensão alimentícia, ela não serve, como o nome diz, para apenas alimentação. Ela serve para abranger a maior quantidade de necessidades dessa criança ou adolescente ao longo da vida. O que nós estamos falando? Saúde, alimentação, vestuário, médico e atividades também extracurriculares que eventualmente essa criança ou adolescente necessite fazer. Então, obviamente que ao longo dos anos pode sim acontecer da pensão alimentícia já não ser mais suficiente para ajudar e auxiliar o desenvolvimento sadio dessa criança. Então aí sim é o momento de você procurar um advogado familiarista e buscar, por meio de um processo de revisão de alimentos, aumentar essa pensão alimentícia. A pensão alimentícia, para ela ser revista, e essa é uma dúvida que me encaminharam lá no Instagram, e o medo também que gera quando se fala de revisão de alimentos, é de ter a pensão alimentícia diminuída, acabar entrando com um processo, buscando o aumento e acabar, infelizmente, tendo uma redução na questão da pensão alimentícia. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, porque é uma revisão de alimentos. Agora, o ideal sempre quando você for fazer um processo de revisão, procura um advogado familiarista, ele vai analisar e ver se existe a possibilidade de ter esse aumento e não correr, ou correr um mínimo possível, um risco de uma diminuição da pensão alimentícia. No processo de revisão de alimentos, existe a possibilidade, e isso a gente aplica no Rory Fonseca de uma maneira bem abrangente, é buscar a realidade fática financeira do genitor, tá? Porque a pensão alimentícia ela vai partir da premissa de quanto esse pai recebe e quanto ele também pode pagar, né? E também quanto essa criança necessita. Para isso, a gente precisa saber realmente quanto esse pai ganha. A gente sabe que muitos pais, para buscar diminuir a pensão alimentícia, acabam não informando nos processos exatamente quanto ganha, para evitar ter um aumento da pensão alimentícia. Então, no processo de revisão de alimentos, a primeira coisa que a gente faz é pedir para que o juiz quebre o sigilo bancário, né? E isso é um entendimento já pacífico, quebre o sigilo bancário desse pai para que a gente possa ter a real dimensão de quanto esse pai está recebendo, para que a gente possa determinar ou readequar os valores que essa criança ou adolescente está necessitando a partir de então. Então, sempre
busque um auxílio com um advogado familiarista. Ele vai lhe orientar estrategicamente e processualmente como se identificar esses valores e como buscar o aumento da pensão. Mas, traduzindo, se o pai está pagando o valor de 30% do salário mínimo, por exemplo, e já esse valor, sabidamente a gente sabe que não é suficiente para que a criança possa desenvolver, mas se tem a real dimensão que essa criança, além de estar gastando mais, né, muito mais do que esses 30%, esse pai ele possui condições financeiras para também arcar com um valor maior. Então se busca a revisão de alimentos, se pede a majoração da pensão alimentícia de 30%, por exemplo, para 40%, 50%. Não existe um mínimo e nem um máximo de pensão alimentícia. Existe, obviamente, entendimentos jurisprudenciais ali entre 30%, 40%, mas a legislação ela não define um valor mínimo ou máximo. É o valor que a criança necessite realmente e que também as condições que esse pai consiga, obviamente, honrar com essa pensão alimentícia. Então perca o medo de você entrar com uma ação de alimentos e acabar tendo a pensão reduzida em decorrência dessa ação que você ingressou. Obviamente que num processo de família, além de você estar representada pelo seu advogado, que vai buscar por todas as maneiras jurídicas o aumento dessa pensão alimentícia, você também vai ter ali um magistrado que também vai buscar o melhor interesse dessa criança ou desse adolescente, e também o Ministério Público, que também atua como um fiscal da lei ali e busca também que o valor da pensão alimentícia seja paga de forma adequada para esse menor. Então ingresse sempre que possível. Se você entender que o valor está sendo insuficiente, não tenha medo, ingresse com a revisão de alimentos e busque sim a majoração dessa pensão alimentícia. Porque a pensão alimentícia, ela não serve só para alimentação, ela serve para outras questões que a criança vai necessitar ao longo da vida. E às vezes, por essa mãe ter esse receio e não ingressar com a ação, o seu filho acaba recebendo um valor que seria abaixo do que o justo, né, se ingressasse com a ação de revisão de alimentos. Então eu vou deixar aqui os comentários, vocês podem mandar comentários, eu sempre respondo os comentários, tanto no YouTube, tanto também quanto no Instagram, que semanalmente eu também abro caixinhas de pergunta e vou tentando, na medida possível, responder todo mundo. Grande abraço para todo mundo e não esquece de se inscrever no canal aqui, dar o like que ajuda a gente bastante. Grande abraço para todos.